frango de corte e ovelha. Dois animais, dois mercados, duas lógicas de produção completamente diferentes. Qual dos dois faz mais sentido para o pequeno produtor que tem pouco espaço, pouco capital e quer montar uma criação que realmente pague as contas? Eu poderia responder puxando a sardinha para a ovelha porque esse é o meu canal e pronto. Mas não é assim que eu trabalho aqui. E nesse vídeo eu vou comparar os dois de forma honesta, como ciclo de produção, custo de entrada, risco sanitário, mercado, dependência de insumos e viabilidade para quem está começando, e eu vou te mostrar que os dois têm vantagem real em alguma coisa, e você precisa saber disso antes de decidir onde colocar o seu dinheiro. Primeiro ponto, ciclo de produção, e aqui o frango de corte vence de forma clara, sem discussão. Se ligue, um frango de corte moderno, raça Kobe 500 ou Ross, que são as mais usadas no Brasil, vai do pintinho de um dia até o peso de abate em aproximadamente 42 a 47 dias. Menos de 2 meses. Com menos de 2 meses, você coloca o lote, alimenta com precisão, controla a temperatura, a ventilação e a densidade de aves por metro quadrado. E em 45 dias tem frango pronto para vender com peso de abate entre 2,4 e 2,8 kg de carcaça. Em um ano, dependendo do intervalo de limpeza e vazio sanitário entre lotes, que costuma ser de 10 a 14 dias, você consegue rodar de 6 a 7 lotes completos. Isso significa que o capital gira rápido. Se um lote der problema, você já está preparando o galpão para o próximo em semanas. A velocidade é uma vantagem real. Agora o cordeiro para abate é diferente no ritmo. Um cordeiro Doppler bem manejado, com alimentação de qualidade, com a pastagem mais suplementação estratégica, chega ao peso ideal de abate em torno de 35 kg de peso vivo com seus 5 meses de vida. Mas o ciclo não começa no nascimento do cordeiro, começa antes, na cobertura da matriz. A gestação da ovelha é de 5 meses. Somando a gestação, cria, desmame e engorda, você está falando de 10 meses do momento da cobertura até o cordeiro estar pronto para vender. Esse ciclo mais longo exige planejamento de rebanho, controle reprodutivo e paciência de quem está começando. Se você precisa de fluxo de caixa rápido e quer ver retorno em semanas, o frango de corte vence nesse ponto sem discussão. Segundo ponto, custo de entrada e estrutura necessária. O frango de corte em escala comercial exige estrutura, e o erro de muita gente é achar que precisa começar gigante. Para quem tem pouco espaço, um galpão menor de 5 por 20, que comporta cerca de 1000 aves no sistema intensivo, é o tamanho ideal para começar. Mesmo reduzindo o tamanho, você vai precisar de bebedouros, comedouros, cortinas laterais e uma estrutura para aquecer os pintinhos nas primeiras semanas. Para erguer essa estrutura do zero com equipamentos básicos, o investimento inicial fica na casa dos 25 a 30 mil reais, dependendo da mão de obra. É o teto do orçamento só para a estrutura, sem contar o custeio da ração do primeiro lote. Já a ovelha entrega um custo de entrada muito mais flexível, escalável e que cabe de boa no mesmo bolso. Em vez de investir o seu dinheiro todo em um galpão logo de cara, você consegue começar com um mini rebanho de 10 matrizes e um reprodutor. Para esse número de animais, você só precisa de um abrigo simples para protegê-los da chuva e do sol, além de um cercado para fazer o piquete no pasto. O diferencial é que essa estrutura pode ser ampliada aos poucos, conforme as ovelhas dão cria, geram caixa e pagam o próprio crescimento do negócio. Você não precisa estar com o galpão pronto no primeiro dia. Vamos jogar para o papel agora. 10 matrizes de boa qualidade, saem por cerca de R$800 cada, totalizando 8 mil. Um reprodutor Doppler puro para garantir a genética pesada dos filhotes sai por uns 3 a 3.500 reais. Somando os animais, o custo com cerca e o abrigo, você monta o seu projeto gastando entre 15 e 18 mil reais. Ou seja, enquanto no frango você gasta o seu teto de 30 mil reais só na estrutura de um galpão pequeno, na ovinocultura você começa o seu negócio com menos de 20 mil reais e já com os animais dentro da propriedade produzindo. Para quem tem dinheiro limitado para iniciar e pouca terra, a ovelha é a escolha mais inteligente e segura. E o terceiro ponto, risco sanitário. E esse é o ponto que mais diferencia os dois animais na prática. O frango de corte é extremamente suscetível a doenças virais e respiratórias. A mais temida de todas é a doença de Newcastle. Se você assistiu o vídeo que eu faço a comparação das galinhas poedeiras, você já deve saber. A Embrapa define a doença assim: é uma doença viral que afeta as aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas e alta mortalidade, podendo chegar a 100% do lote dependendo da virulência do vírus. 100% do lote. E a mesma Embrapa na pergunta seguinte é direta: a doença não tem tratamento. Uma vez que as aves se infectam, a
melhor forma de evitar mais prejuízos é eliminar o lote mais rápido possível. Isso significa que um surto pode zerar o retorno de um lote inteiro que levou 45 dias para crescer. O capital investido em pintinhos, ração e energia vai junto. Então, se você quer seguir o caminho do frango, precisa seguir um protocolo rígido de limpeza. A ovelha também tem doenças como as clostridioses, pneumonias, parasitoses, ectima contagioso, mas o cenário de mortalidade total do rebanho por um único agente viral, do jeito que acontece no frango, é muito menos comum. Com vacinação, vermifugação estratégica e manejo adequado, o produtor controla o risco sanitário de forma bem mais previsível. A perda de um lote inteiro por causa de uma doença não acontece em sistema de ovinos bem manejado. Então, no risco sanitário, a ovelha tem vantagem apesar de ser um animal frágil também. E se você está acompanhando esse conteúdo e sentindo que precisa iniciar na criação de ovelhas, eu te apresento o meu e-book do zero ao aprisco. Lá não tem enrolação. É o passo a passo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com bicho doente ou manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Se você quer profissionalizar o seu negócio e ter segurança em cada decisão que toma no seu aprisco, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja na televisão, pause o vídeo e escaneie esse QR Code que vai cair lá também. Quarto ponto, mercado e preço por quilo. O frango de corte tem um mercado consolidado no Brasil. O país é o maior exportador de carne de frango do mundo e internamente o consumo de frango supera 40 quilos por habitante por ano. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o frigorífico sempre quer comprar. O mercado não vai acabar de uma hora para outra, mas exatamente por isso, o preço é pressionado para baixo pela produção industrial de grande escala. O pequeno produtor recebe o preço que o mercado der, e quando o custo de ração sobe, até porque o frango é praticamente 100% dependente de milho e soja, a margem de lucro diminui, enquanto os grandes protegem a própria margem ajustando o valor repassado para o consumidor final. A carne ovina tem um mercado menor no quesito de volume, mas com a característica importante: o Brasil ainda importa carne do Uruguai, da Argentina e da Austrália para abastecer restaurantes e o mercado premium. O rebanho ovino brasileiro é cerca de 22 milhões de cabeças, segundo os dados do IBGE, mas a produção interna ainda não supre toda a demanda por cortes de qualidade. Quem produz cordeiro com qualidade, rastreabilidade e apresentação adequada consegue preço por quilo bem acima da commodity. O mercado é menor em volume, mas a margem por quilo é maior e o produtor tem muito mais liberdade para definir o preço do que o produtor avícola tem. Quinto ponto, dependência de insumos. E eu vou falar logo. O frango de corte é praticamente 100% dependente de ração formulada com milho e soja. Não existe frango comercial se sustentando em pastagem. O animal precisa de dieta balanceada e controlada durante os 45 dias de ciclo. Quando o milho sobe, quando a soja sobe, quando o frete aumenta o preço do saco de ração, a margem do produtor de frango cai junto. O pequeno produtor compra no varejo, paga mais caro por saco do que os grandes pagam por tonelada, e ainda arca com frete. Já a ovelha em sistema de pastagem bem manejado tem a maior parte da dieta coberta por pasto. Dependendo da região e do manejo forrageiro, o animal se sustenta com baixo custo externo. A suplementação mineral é necessária, importante e não deve ser negligenciada, mas o custo é relativamente pequeno comparado ao custo por quilo de ração de frango. Um sal mineral proteinado de qualidade para ovinos custa em torno de R$ 5,00 por quilo, e o consumo por animais é de gramas por dia, e nem se compara a quantidade de ração que o frango de corte consome nos 45 dias de ciclo. Em uma crise de insumos, e aconteceu recente nos anos de 2021 e 2022 no Brasil, quando o milho subiu muito o preço do saco e a margem do avicultor despencou, o produtor de ovelha em pastagem tem uma vantagem que o produtor de frango confinado simplesmente não consegue ter. O pasto não sobe de preço, o sol não custa nada. Essa independência de insumos é uma vantagem que muita gente subestima na hora de comparar esses dois sistemas. E o sexto ponto, escala mínima e a viabilidade para o pequeno produtor. O frango de corte em escala comercial precisa de volume para ser viável. O custo fixo do galpão, da energia elétrica, do aquecimento e da mão de obra se dilui com escala, ou seja, quanto maior a quantidade de aves, menor será o custo da manutenção de cada ave. Lote pequeno de 1.000 ou 2.000 frangos, muitas vezes sobra só o suficiente para pagar os custos operacionais. Quem se integra com uma grande empresa avícola fica amarrado às regras da integradora: preço, calendário, padrão de manejo, e quem produz independente precisa resolver a questão do abate e da comercialização por conta própria.
própria, o que no Brasil envolve inspeção sanitária e frigorífico habilitado, se você não for abater clandestinamente. Já a ovelha tem escala mínima mais acessível e mais flexível na comercialização. Um rebanho de 15 matrizes bem manejadas, com taxa de natalidade de 100% e sobrevivência das crias adequada, gera em torno de 15 cordeiros por ano. Esses cordeiros você pode vender direto para o açougue do bairro, para o restaurante que valoriza a carne local, para feirantes, para outros produtores que querem rebanho ou diretamente ao consumidor final, especialmente na Páscoa e no Natal, quando a procura por cordeiro aumenta de forma expressiva. Você define quem compra, você define o preço e você negocia. Não tem integradora no meio cortando a sua margem. A cadeia produtiva da ovinocultura no Brasil ainda tem muito espaço para o pequeno produtor autônomo, justamente porque a industrialização do setor é bem menor do que o frango. Não existe uma JBS da ovelha mandando no preço do cordeiro como existe no frango. Esse espaço de mercado é uma oportunidade. Então o quadro final é esse: frango de corte vence em ciclo de produção, velocidade de retorno do capital e o mercado consolidado. São vantagens reais e não dá para ignorar, mas perde em risco sanitário, perde também em dependência de insumos, em custo de estrutura inicial e em autonomia para precificar o produto. A ovelha vence por ser um pouco mais resistente que o frango, e ela também vence em margem por quilo, em flexibilidade de escala, em independência da integradora e em diversidades de fonte de renda. Mas onde é que a ovelha perde aqui? Perde no ciclo longo comparado ao frango e no fluxo de caixa do começo. Os dois podem fazer sentido dependendo do perfil do produtor, depende do capital disponível, do espaço que você tem, da pressa que você tem pelo retorno e do quanto você quer depender da estrutura industrial para vender o que você produz. Se você está pensando em entrar na ovinocultura e quer ter um caminho claro para não perder dinheiro nos primeiros meses, o e-book do Zero Aprisco está na descrição. Eu queria ter um guia desse quando eu comecei, e lá tem tudo que você precisa saber antes de comprar a primeira ovelha. Você já cria algum dos dois ou está em dúvida entre os dois ainda? Comenta aqui embaixo e me fale o que você tem em mente e qual dessas vantagens que eu falei pesa mais para você. Meu nome é Levi, sou criador e estudante de veterinária, e se você assistiu até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse, e até mais.